nome é Ayla Zimmer e esse é mais um vídeo do Divagações de uma Freak. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico que vem crescendo muito nos últimos tempos, que é o terraplanismo. Ultimamente, nos últimos anos, esse tem sido um movimento que tem crescido bastante, que são de pessoas, caso você não saiba ainda, são pessoas que acreditam que a Terra é plana, por isso terraplanismo, os terraplanistas. Essas pessoas, elas acham que existe um complô que para fazer as pessoas acreditarem que a Terra é redonda, mas na verdade a Terra não é redonda, a Terra é plana. É igual as pessoas acreditavam antigamente, há muitos anos atrás, antes dos estudos acerca da forma da Terra, que viram que a Terra realmente ela é redonda, ela é esférica, ela circula em torno do Sol, né? Foram feitos vários experimentos que comprovaram isso. E essas pessoas, elas têm um pensamento que é anterior a isso. Elas acreditam que a Terra é plana, elas acreditam que esses experimentos estão errados e que a NASA, na verdade, tem um complô para fazer as pessoas acreditarem que a Terra é redonda, mas na verdade para elas não é nada disso. Então, na verdade, isso é um complô e que a Terra esse tempo todo é plana. Bom, se você não vive, numa realidade paralela, se você tem noção das coisas que acontecem à sua volta, você sabe que isso é uma grande balela. A Terra é redonda, assim, ela é esférica, ela gira em torno do Sol, o homem já foi à Lua, sabe? Então já foram feitos vários experimentos que comprovam isso, coisas simples inclusive. Coisas como o fato de que países muito ao norte, ao polo norte da Terra, eles durante o inverno, eles têm dias muito curtos e é noite a maior parte do tempo, é escuro a maior parte do tempo, e no verão ao contrário, fica claro um tempão, demora muito para escurecer, a noite é tipo curtinha, é dia a maior parte do tempo. Então esses países que são muito escuros assim, no inverno e no verão já são mais claros. Então isso é algo que só acontece porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, não seria assim que aconteceria. Mas os terraplanistas não querem nem saber. Eu não sei que tipo de argumento eles usam para esse argumento aqui, mas eles utilizam uma série de argumentos que para eles, na visão deles, mostram que não, a Terra é plana. Eles são, em sua maioria, pessoas muito religiosas e acreditam muito na Bíblia. E, na verdade, eles usam disso, que, na verdade, esse complô é para desqualificar a Bíblia, né? Eles usam muito disso. Mas que, na verdade, então, a Terra seria plana igual tá na Bíblia, que tudo tá na Bíblia é certo. Então, geralmente, eles são pessoas muito religiosas, muito cristãs. Mas por que diabo esse movimento tem crescido tanto? Por que do nada começou a surgir gente acreditando que a Terra é plana, sendo que antes não tinha ninguém, ou se tinha era uma ou dois malucos por ali, e só, sabe? Por que nos últimos tempos isso tem crescido tanto? Bem, tudo começou com uma piada, né? Esse movimento terraplanista, ele começou com uma piada sobre essas teorias da conspiração, sobre como é fácil divulgar essas teorias da conspiração. E imagina, a teoria mais maluca conspiratória possível, porque tá cheio de teorias da conspiração. E aí alguém inventou essa teoria da Terra plana, né? Pra mostrar o quão maluco isso pode ser, o quão doido isso pode chegar. Mas começou com uma piada, só que as pessoas começaram a levar essa piada a sério e começaram a acreditar nisso. E agora existe uma série de pessoas que acreditam que a Terra é plana e divulgam isso nos seus canais de YouTube, em blogs, pela internet afora. E cada vez mais tem pessoas que estão acreditando nesse movimento. E por que isso? Primeiro porque elas gostam de ter essa ideia de que elas sabem da verdade, de que elas que têm o verdadeiro conhecimento, de que elas não se deixam enganar pela maioria. Isso dá um sentimento bom, até um gostinho bom. Nossa, eu sou diferente. Em muitos filmes tem isso, né? Tem uma grande conspiração. Os protagonistas sempre são aquelas pessoas que elas estão à frente da conspiração, que elas sabem do que está acontecendo, elas estão tentando provar que aquilo está acontecendo e elas investigam, e elas geralmente são protagonistas, são as fodonas, são as que sabem da verdade. E isso é coisa de Hollywood, mas na vida real as pessoas têm esse negócio de querer saberem da verdade, querem estar à frente de tudo, sabe? Não, eu não vou me deixar enganar, eu sei do que está acontecendo, essa ideia de ser mais inteligente. Geralmente essas pessoas, esses teóricos da conspiração, eles se acham mais inteligentes que a maioria.
sabe? Quando na verdade não é assim, mas eles têm isso dentro deles de se acharem superiores por saberem da verdade, né? De não se deixarem levar pelo que os grandes veículos de comunicação estão falando. Então eles acham que o que está naquele bloguinho lá, minúsculo lá na internet, que não tem fonte nenhuma, é o que realmente é verdade, porque ele não se deixa influenciar pelas grandes empresas, pelas grandes corporações e blá blá blá. Não que não existam coisas assim, a gente já houve casos provando que existem sim algumas conspirações. Nos governos teve experimentos, o MK Ultra, né, o experimento Monarca. Já aconteceram coisas assim, a própria bomba atômica não deixou de ser isso, sabe? Existe sim, claro, os grandes governos eles têm coisas por trás, eles não vão revelar tudo para as pessoas, mas as pessoas exageram. E se eles não vão revelar, mas como que você vai saber daquilo, né? Um blogzinho na internet você vai confiar naquilo, não é assim. Essas coisas confidenciais que ninguém sabe são tipo super ultra secretas. O seu vizinho lá tem um bloguinho, ele não vai conseguir saber daquilo, ele não vai ter acesso a esses documentos que mostram aquilo. Geralmente isso só acontece quando cai por terra, essa conspiração cai por terra e esses documentos são revelados ao público. Talvez alguma pessoa lá de dentro consiga vazar e tal, mas não é assim, sabe? E você não pode acreditar em tudo que surge por aí. Mas o terraplanismo vem muito disso, ele é muito um filho dessas teorias da conspiração. E tem um ponto muito importante, que além disso, além do fator de querer se sentir mais inteligente, de querer se sentir o melhor, o superior, eles utilizam muito da ciência para provar aquilo que eles estão falando. Só que não a ciência mesmo, eles usam pequenas partes, pequenos conceitos científicos para provar aquela teoria deles. É muito pseudociência, muitas vezes coisas científicas que elas só funcionam para alguma coisa específica, eles utilizam aquilo para tudo, ou que estão errados, coisas que não estão certas, eles usam muito, não, que foi cálculos, mostram que a Terra é plana, só que você vai ver esses cálculos estão errados, as medições que eles fizeram estão erradas, elas não funcionam para aquilo que eles estão querendo colocar que funciona. Então, se você vai ver, essa ciência que eles estão usando está errada. Mas se você não conhece, se você não sabe, você não tem, como dizer que está errado. Se você é um leigo, se você não tem conhecimento científico, você vai olhar para aquilo e você não vai conseguir rebater aquilo. Eles vão falar daquelas coisas, dos cálculos dele, e se você não tem conhecimento de que o cálculo dele está errado, você não tem como contra-argumentar. E é por isso que tem muitas pessoas seguindo esse movimento, porque elas não têm conhecimento científico, elas olham aquilo, elas já tomam aquilo como verdade. E também é muito difícil, às vezes, uma pessoa comum conseguir debater com eles, porque elas não têm um conhecimento suficiente para contra-argumentar com eles. E por isso, eles vêm crescendo tanto, e tantas pessoas leigas, que às vezes não têm aquele conhecimento, elas olham para aquilo e falam, pô, mas olha só, estão usando cálculos, estão usando medições aqui que mostram que a Terra é plana, não sei o que, sabe, elas acabam acreditando naquilo, porque elas estão presas à ignorância. E a grande verdade é que a ignorância é uma prisão, e a única forma de se libertar é através do conhecimento. Por isso que governos ditatoriais, eles impedem as pessoas de ter conhecimento, eles tiram a internet, eles tiram o acesso das pessoas ao conhecimento, a livros que vão contra o que aquele governo prega, porque isso é uma maneira de aprisionar as pessoas. A ignorância é uma prisão. E a única maneira de se libertar dessa prisão é através do conhecimento. Por isso que é importante que a gente, mesmo que a gente não seja da área, mesmo que a gente não seja astrônomo, físico, mesmo que a gente não seja dessa área, né, estude os astros, a movimentação da Terra, como o processo de formação da Terra, de formação da Lua, de formação do próprio Sol, o desenvolvimento da Terra ao longo dos milhões de anos. A gente não tem esse conhecimento, a gente não é dessa área, mas a gente precisa estudar sobre isso para a gente conseguir contra-argumentar e a gente não se ver alvo dessas teorias da conspiração. Porque elas focam exatamente no leigo, exatamente na pessoa que não tem conhecimento.
existe muito na academia é o conhecimento do cientista, que fica preso entre as pessoas que são da academia. Eles publicam estudos muito difíceis de se entender, sabe? Muito difíceis para o público consumir, sabe? Digerir aquilo. E fica muito preso naquela bolinha deles e a população em geral não tem acesso àquele conhecimento e por isso acaba caindo em teoria da conspiração. Por isso a divulgação científica é tão importante esses canais de ciência, e é importante que você se inscreva nesses canais, que assistam esses canais, porque essa é a única forma de poder rebater os teóricos da conspiração, principalmente os terraplanistas. Porque, querendo ou não, isso é perigoso. Talvez, o cara acreditar na Terra plana, isso não vai fazer mal pra ninguém. Talvez não, mas o cara que acredita na Terra plana também pode acreditar na teoria antivacina, que diz que as vacinas são más, que as vacinas causam doenças, e aí não vai vacinar seus filhos, que podem ficar à mercê de doenças que já tinham sido até erradicadas. Isso é muito perigoso. Então, é importante que a gente saiba como debater e rebater essas pessoas. E não, esse não é um canal de divulgação científica, porque eu não sou cientista, eu estudo, eu vejo canais de ciência, eu tenho um conhecimento científico maior do que a maioria das pessoas, mas eu não sou especialista, mas eu sou inscrita em vários canais de ciência. É importante que vocês vejam esses canais para poder não se deixar levar para as teorias da conspiração, para poder debater. Quando vir um terraplanista falar não, que a Terra é plana, por isso, por aquilo, você chega lá e diz, não é bem assim, na verdade você está falando errado, na verdade é isso, isso e isso. E aí você vai deixar ele sem ter o que falar, e talvez você não consiga mudar a visão dele, mas já vai ser algo mais, pelo menos você não vai dar essa impressão de que ele te venceu. Teve até recentemente um vídeo no canal Spotmix, entre um terraplanista e o editor é super interessante. E ele, apesar de ser editor de uma revista de divulgação científica, ele não tinha um conhecimento científico bom o suficiente para conseguir debater com aquele terraplanista. E como resultado, aquela conversa entre eles foi um fiasco, porque se você não sabe, o canal Spotmix pega pessoas diferentes, extremos diferentes, e coloca elas para conversar. Então um terraplanista e um cara envolvido com ciência. Eles colocaram juntos, eles não sabiam um do outro, um não sabia que o outro era editor de uma revista científica, divulgação científica, o outro não sabia que o outro era terraplanista, e eles colocaram isso para conversar e foi um fiasco, porque o cara da Super Interessante não falava nada com nada e deu a entender que o terraplanista que tinha o conhecimento mesmo, ele que sabia das coisas. Por quê? Porque aquele cara era leigo em relação aos assuntos da ciência, ele não tinha um conhecimento suficiente para debater com aquele cara. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque isso dá voz aos terraplanistas. A gente tem que bater o pé, bater firme, a gente tem que debater com eles, porque talvez a gente não consiga mudar o pensamento de todo mundo, mas se uma pessoa só deixar de ser terraplanista por causa disso, já é um grande avanço, tá? Então por isso que é importante. Eu tenho certeza que muitos terraplanistas podem ter visto aquele vídeo e falado, tô certo. Talvez fosse um vídeo diferente, talvez o cara tivesse debatido mesmo, utilizado argumentos científicos bons para rebater o que o terraplanista está falando, eles talvez ficassem com uma pulga atrás da orelha. E essa pulga já é muito importante. Então é isso, gente. Esse foi um vídeo mais de alerta falando sobre esse assunto, sobre como o conhecimento é importante, sobre como o conhecimento é libertador. Eu pretendo fazer um vídeo falando um pouco sobre essa questão da ignorância versus o conhecimento, a prisão versus a liberdade. E sim, a liberdade muitas vezes ela pode ser assustadora. Às vezes a ignorância ela pode ser confortável, essa prisão ela pode ser confortável, mas a gente não pode deixar que isso aconteça porque isso é perigoso. A gente tem que se manter à frente do conhecimento científico, porque ele que nos salva. É graças à ciência que temos vacinas para curar doenças, que temos antibióticos, que temos uma série de coisas que fizeram o mundo andar, que fizeram o mundo avançar. Então a gente precisa abraçar a ciência e a gente precisa conhecer mais sobre a ciência para não se deixar levar por esses teóricos da conspiração. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam no canal para ficarem por dentro dos novos conteúdos que forem aparecendo aqui, tá, gente? Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, mas agora eu pretendo mudar isso, eu pretendo gravar mais vídeos e dar continuidade pro canal. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, falando um pouco sobre a minha volta e tal. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Obrigado por terem assistido. Deixem seu comentário, comentem o que vocês pensam sobre isso, se vocês conhecem algum terraplanista, se você é terraplanista. Fale aqui se você concorda com o que eu falei, se você discorda. É sempre bom, né, dar voz ao debate, se debater de forma tranquila, é muito legal, tá? Isso é algo que avança o conhecimento, faz mudar nossas ideias, faz a gente repensar, refletir, então é muito bom. Mas então é isso, compartilhe se você acha que é importante fazer isso para mais pessoas. Se você tem algum amigo terraplanista, conhece algum grupo terraplanista, compartilhe para eles terem noção disso, tá? Compartilhe para outras pessoas também, que às vezes não têm conhecimento científico suficiente, pessoas mais leigas, para elas terem esse incentivo de pesquisar mais sobre a ciência. Mas então é isso, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.